pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, corretora de seguros, especialista em seguro de transporte de cargas e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal e já ticar lá o sininho para você receber notificação que toda semana tem vídeo novo. Se você já é de casa, não esquece, curte esse vídeo e compartilha para que mais pessoas recebam esse conteúdo, entendam, porque o papo de hoje vai estar incrível. E o papo de hoje promete, né, que vai trazer novidade para o nosso mercado de seguros. Então vem com a gente, vamos bater o nosso vamos conversar um pouquinho e falar sobre esse bate-papo de hoje. Antes de apresentar para vocês o meu convidado, vamos fazer o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Hoje o bate-papo é sobre o novo marco legal, o novo marco legal do seguro, a lei número 15.040 de 2024. Será que essa reforma vai, de fato, revolucionar o setor de seguros? Ou é mais um conjunto de regras burocráticas para dificultar ainda mais a nossa vida? Como que a nova lei pretende proteger, de fato, os consumidores sem sufocar as seguradoras com regulamentações excessivas? Será que o mercado já está preparado para integrar as inovações tecnológicas exigidas? E, no fim das contas, quem realmente vai se beneficiar com o novo marco legal do seguro? Para responder essas e muitas outras perguntas, eu trouxe aqui aquele cara que é especialista e, além de especialista, ele é advogado, especialista em direito securitário e meu amigo. Com vocês, aqui, José Flávio Comanduli. É uma honra mais uma vez. Obrigada. Olá, Maria. Olá, pessoal de casa aí. Dá uma segurada. Estamos aqui mais uma vez participando. Uma honra é minha, tá? E obrigado pela amiga. É um prazer, é meu mesmo, tá? Estar aqui com você, você sabe disso, né? É uma satisfação estar aqui, podendo discutir com você essa nova lei, importantíssima para o mercado de seguros. Estamos à disposição aí para que você faça as perguntas que você achar pertinentes, né? Show de bola. E eu trouxe uma pessoa, como eu falei para ele aqui antes de nós entrarmos nos bastidores, que o José Flávio, ele não coloca panos quentes. Ele é uma pessoa sincera, ele fala de fato aquilo que ele pensa. E é isso que a gente precisa, né, José Flávio? A gente precisa bater esse papo de verdade, né? Precisa, e até como você mesmo sempre coloca, né? Tem que desmistificar o segurês, tem que ser mais direto e mais claro com o cliente, seja ele uma companhia de seguros, seja um corretor de seguros, ou teu segurado. Sem o nosso segurado a gente não existe. Exato. Né? Então o mercado de seguros é isso, o primeiro lugar é o segurado, e ele que tem que estar por dentro de todas as modificações que acontecem na legislação, no seu contrato, então é bem importante, né? Ô, José Flávio, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional pra gente. Então, Maria, eu sou advogado, acabei me tornando advogado depois de 50 anos de idade, 54 anos de idade. E 54 não, 2019, 57, 54, 7, não, 55 anos, tá? Que eu me tornei advogado. Na verdade, já quase indo para os 60, né? Então, mais velho. Mas por quê? Meu sonho sempre foi ser advogado. Eu lembro bem que quando eu tinha mais ou menos uns 8 ou 10 anos de idade, eu me apresentei para um juiz e aquilo brilhou meus olhos. Pela disposição do advogado, pela questão do juiz e pela postura do Ministério Público em uma audiência, sabe? Eu disse, meu Deus, como são inteligentes esse pessoal. Como falam bonito. Como falam bonitos, assim,
um dia, quem sabe, né? É evidente que não é fácil para mim me tornar advogado. Não foi fácil. Primeiramente, minha trajetória, né? Que eu já fui engraxate, né? Não tenho vergonha nenhum das minhas raízes, nem um pouco das minhas raízes, né? Dos 5 aos 13 anos. Com 13 anos, meu pai me tirou da rua e disse assim: tu vai ficar do meu lado, trabalhando na oficina do seu Arnaldo Fontana, lá em Nonoai, no Rio Grande do Sul, que infelizmente ele faleceu há uns anos atrás, mas veio me visitar aqui em Santa Catarina, né? O filho dele, inclusive, dá aula na UDESC aqui, que é o Luiz César Fontana. Umas pessoas maravilhosas, tá? Que me deram oportunidade naquela oportunidade. E a partir disso, eu fui. Meu pai foi morar em Chapecó. Nessa trajetória lá em Chapecó, o seu Arnaldo não queria que eu saísse, tanto é que eu fui morar na casa dele, né? Eu disse assim, fiquei acho que 2 meses na casa dele, disse, doutor Arnaldo, eu não aguento saudade da minha família. Não é que eu não gosto daqui, eu gostava muito deles, dele, da Dona Teresa, o pessoal todo, né? Uma família sensacional. E voltei para Chapecó. Já, como era ponto assistencial na época da Fiat, já fui direto contratado na Fiat, né? Lá em a Condá SA em Chapecó. Pois bem, trabalhei até os 21 anos de mecânico, né? Eu era mestre em motores, caixa de câmbio, na oportunidade, e tive a oportunidade de trabalhar na Bradesco Seguros como regulador de sinistro. Inclusive, eu agradeço, o apelido dele é Ganso, tá? Mas é de uma forma carinhosa, tá? É o locatário lá de Chapecó, que uma oportunidade, ele sempre queria que eu fosse trabalhar com ele, e eu sempre dizia para ele, tu vai me pagar mais do que eu ganho, do que eu tô, senão eu não saio, né? Eu só trabalhava em concessionária, e a oficina dele era Mecânica Chapecó. Bem conceituada a empresa grande, né? Mas aí ele nunca chegava no valor, né? Aí um dia, o Antônio Dias, que era supervisor da Bradesco Seguros, falou para ele, me arruma alguém aqui para trabalhar, uns 3 ou 4 para mim fazer uma seleção, né? Eu preciso de alguém aqui para substituir. O que acontece? Ele lembrou de mim, né? E eu acabei indo a Curitiba, fui fazer um teste a Curitiba com o seu Everson Rigolino, na oportunidade, que ele era o diretor regional da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nesse meio eu acabei passando. Fui na segunda-feira, na quarta-feira já me ligaram. Você ficou em primeiro lugar das pessoas que foram lá. Eu disse, que maravilha, né? Eu lembro bem que eu peguei os livros, né? Porque o que consta você entender de mecânica, principalmente, para ser regulador de sinistro de automóvel, né? Na oportunidade, é entender de mecânica, lataria e pintura, né? Como não entendia muito lataria e pintura, meu colega Luiz, eu falei assim, ó, me manda os teus manuais aí de pintura, lataria aí, porque aqui, né, eu preciso entender. E folhei no final de semana só. Tá? Me convidou na sexta, na segunda fui viajar a Curitiba, e na quarta-feira pediram para mim pedir demissão da empresa que eu estava, porque eu já estava contratado. Trabalhei até de 1986 na Bradesco Seguros, até 1992. Saí em 92, quando eu saí da Bradesco, a gente já tinha uma expectativa, eu mesmo já estava organizando a questão da terceirização. Uma baita oportunidade, naquela época, né, para poder terceirizar o serviço de regulação de sinistro, que é o que estava acontecendo na maioria das seguradoras a nível Brasil, né? Existia uma ou outra reguladora, né? Como eu era assessor, fui dentro de Chapecó, em 1980, eu entrei em 86. Em 89, eu vim substituir um regulador de sinistro aqui em Joinville. E o Dr. Gert Maier não me deixou mais eu voltar para Chapecó. Ele disse, não, tu vai ser transferido para cá. Vai ser meu supervisor aqui. Aí negociaram entre ele e a diretoria e me trouxeram para cá, para Joinville. Aí fiquei até 92. Então já estava organizando ali a questão dessa mudança. Passei a ser assessor técnico da diretoria de Santa Catarina, junto com o doutor Vicente Loival do Nascimento, que era o diretor de Santa Catarina, né? Uma experiência fantástica, o pessoal fantástico da Bradesco Seguros. E aí
logo em seguida, eu abri a empresa Ômega, né, da qual vim prestar serviço para eles por mais 8 anos. Bom, depois disso eu comecei a estudar, fiz pós-graduação, quando estava na Bradesco Seguros, eu ainda já tinha começado a fazer faculdade de pedagogia, mas meu sonho era direito, mas para entrar na faculdade de direito não é tão simples como parece, tá? Era bem difícil de Não é passar. fácil entrar e é difícil terminar. Os dois, né? Então, aí não deu certo, não consegui, terminei a faculdade de pedagogia, não que eu não goste, eu gosto da pedagogia, tanto é que eu ministro aula hoje para a Escola de Negócios e Seguros, tenho meus cursos particulares, né? Gosto mesmo de auxiliar outras pessoas. Eu sempre fui assim, sempre gostei de auxiliar outras pessoas, né? Enfim, nesse período que eu saí, me desliguei praticamente da Bradesco Seguros, eu comecei a estudar para fazer direito. Mas daí, realmente, eu disse assim, não, agora eu vou ser advogado. Tive umas dificuldades processuais, né, naquele período, e aí, o que eu fiz? Escolhi em Santa Catarina, era mais fácil passar em vestibular, ou passar por graduação, que é o que deu. Aí eu saí, vim a Tijucas, fiz minha inscrição em Tijucas, morava em Joinville, fazia 160 quilômetros. Todos os dias. Não, só da quinta para sexta que eu pernoitava em Tijucas, o resto eu vinha e voltava mesmo. Uhum. Né? E com a minha graduação eu passei automaticamente, né? Porque eu já era graduado, já tinha pós-graduação, então foi fácil de entrar na faculdade de Direito e conseguir concluir ela, graças a Deus, com louvor. Fiz 6 meses, porque o custo é elevado, descansei 6 meses, voltei, fiz mais 6 meses e com 1 ano poderia transferir para Joinville, que lá era anual. Aí fui para a ACE, Associação Catarinense de Ensino, onde eu fiz minha outra faculdade também, fui transferido para lá. Terminei a faculdade e em 2019 passei na prova da OAB. E de lá para cá tenho atuado exclusivamente na área securitária. Eu não atuo em outras áreas. Direito penal, direito do consumidor, não é direito de família, não é minha área. Por que tu escolheu essa área do seguro? O que te motivou? Eu amo seguro. É um mercado que tem que ser valorizado, né, por todos os empresários, por todas as pessoas que puder. Ela é uma proteção para você não ter que desembolsar um dinheiro por um sinistro que possa ocorrer e desestabilizar a tua parte financeira de uma empresa, por exemplo. Uma transportadora que deixa de receber um seguro de uma carga ou de um caminhão quebra. Uhum. Eu vi várias acontecer isso. Vi coisas bem mais trágicas que isso, tá? Mas, enfim, eu adoro a área securitária. Sempre atuei nessa área securitária desde 1986 e por isso que eu escolhi ser especialista na área securitária. Não tenho interesse em trabalhar em outras áreas, até porque a gente deve fazer aquilo que gosta, né? Eu gosto de mexer na área securitária, eu gosto de arrumar provas, eu gosto de ir atrás de perito, gosto de fazer a regulação do sinistro, adoro fazer a defesa dos segurados e em algumas situações que a gente percebe que às vezes a seguradora, a grande maioria dos sinistros é normal, corre tudo redondinho, mas tem um que outro que dá problema, sabe? E aí é aquela questão, sabe? Às vezes é uma inexperiência de quem está analisando o caso e você vê que é fácil, é simples de resolver. Hoje tu atua mais do lado do segurado ou do lado da seguradora? Do lado do segurado, embora eu tenha grandes amigos dentro da seguradora, né? Mas eu digo assim, alguém tem que pagar o leitinho dos meus filhos, né? E defender a parte mais fraca. E defender a parte mais fraca. Com menos informação. Mais informação, né? Então, assim, grandes amigos que eu tenho dentro das seguradoras, né? São diversas elas, porque quando eu tive a Ômega, eu prestava serviço para diversas seguradoras, né? É lógico que eles estão para defender os interesses deles e nós o nosso, mas nós temos que defender, tanto eles quanto nós, defender o contrato de seguro. O objetivo sempre foi, e eu sempre digo, o perito tem que ir lá fazer exatamente o que está no contrato. Ele não pode tendenciar para nenhum lado, entendeu? Se tem que pagar o sinistro, ele tem que fazer a vistoria dele, a regulação do sinistro dele, a perícia dele, para que pague o sinistro. Ok?
Ok, lá no meio vi alguma coisa que não está correta, então vai de atrás e descubra se está correto ou não está. Ah, o segurado tentou fraudar a seguradora, ok? Prove. Mas não adianta você achar. Achismo aqui no judiciário, isso não funciona. Né? E isso que eu sempre oriento meus clientes, né, que no achismo não vai funcionar e no judiciário muito menos. Então, não é assim que deve se proceder. Então, tanto advogado, eu vou defender a parte, geralmente eu defendo a parte do cliente, do segurado, a outra parte defende a seguradora, tá? Mas a gente sempre consegue chegar num bom senso. Tanto é que a grande maioria dos meus sinistros que eu atuo, a gente consegue resolver tudo na parte extrajudicial. Dificilmente vai para o judiciário. Mas tem uns casos que pega e que tu ganha, né, Comanduri? Você vai pro judiciário. Até hoje eu não tive o dissabor de perder. É? Ó, vai vendo, anota aí. Vocês precisam de um advogado bom para defender vocês. Até hoje ele não perdeu, invicto, né? O Comandori, falando sobre defender o contrato, né? Fazer as partes entenderem essa interpretação toda, a gente já puxa um pouco para o nosso tema de hoje, né? Sim. A Lei número 15.040 de 2024, ela é tratada como um marco legal do seguro. Está correta essa afirmação? Não estaria correto se nós levarmos em consideração que o Decreto-Lei 73 de 1966, lá sim é um marco legal do seguro, porque lá já instituiu as autarquias, né? Colocou o Ministério da Economia como carro-chefe, o que comanda mesmo, tá? E está correto isso, tá? Porque é uma atividade securitária, é para defender os interesses mesmo dos empresários e os interesses dos segurados, tá? E é muito justo que ela comande esse setor. Foi também instituído a SUSEP para regular o mercado, né? Especialmente na área dos corretores de seguros. A PENZEG também foi instituído nesse mesmo período, né? Antigamente era outro nome, não era PENZEG, né? Era FENAZEG, aí mudou o nome, né? Foi instituído nesse período também a Escola de Negócios Seguros, que é a antiga FUNENZEG. Veja só como a gente veio fazendo toda essa movimentação. E também foi montado um esquema, né? O esqueleto mesmo do marco legal de seguro nessa fase. Se levarmos em consideração que em 1850, quando Dom João VI já veio para o Brasil, logo em seguida já saiu a primeira companhia de seguro, que é a Santa Fé. Então, marco legal do seguro, sim. Novo, não. Né? É um atual. E esse atual, até porque uma grande parte desse marco que está aqui hoje já estava no Código Civil. Tá? Tanto é que vai ser revogado a grande parte da parte que fala sobre seguro. Apenas veio para essa lei. Como especialista na área, qual que é a tua impressão sobre essa nova lei? Ela é boa, nem tanto? Tem um revés? Vai defender? Quem que vai defender? Não, eu acho que ela é muito boa. Tá? Tanto para o consumidor segurado, quanto para a corretora de seguros e principalmente para as seguradoras se adequarem ao mercado. Para as seguradoras se adequarem ao mercado. A maioria dos artigos que tem na lei, elas já são reguladas pelo antigo, aliás, pelo antigo não, pelo Código Civil, né? Mas grande parte do que foi colocado hoje nos artigos dessa nova lei, ela já existia nas condições gerais da pólice. Porém, essas condições gerais da pólice, nenhum segurado lê, com algumas exceções. Até mesmo os corretores de seguros não lêem. Ou também não recebe. Né? E a maioria das seguradoras, inclusive, ela sempre diz assim, mas tá lá no site. Quando tu pega aquilo lá, 200 páginas, quantos artigos tem lá? E sem falar que é uma linguagem extremamente técnica, exatamente, né? Um segurez implícito naquela leitura, sim, com uma interpretação que exige bastante. Exato. Então, assim, de fato, é como se fosse feita para que ninguém lesse. Não é que é para ninguém ler, tá? Aqui a gente tem que ponderar o seguinte, né? É feita para ser lida.
Você, quando faz um contrato, você tem que ler. Sim. O seguro tem inúmeros itens, nuances. Uma hora paga o sinistro, outra hora não paga o sinistro, então vai depender da interpretação da lei. Básico no seguro, tá? Básico. Não no seguro, mas nos contratos. Pacta sunt servanda. Tá? Ou seja, o pacto que foi formado tem que valer. É isso que a seguradora defende e que eu acho que tem que ser também. Uhum. Só que, desde que esteja dentro da lei, aqueles artigos são colocados nas condições gerais. E esses artigos, alguns, caíram na lei agora. E isso que é importante. Porque vai ficar mais claro para o cliente interpretar. Cliente, vou te dar um exemplo. Cliente, você manda uma proposta para o cliente, aliás, o cliente manda uma proposta para você, diz assim, olha, quero fazer o seguro de transporte dessa forma, eu puxo vidros, né, corriqueiramente, e de vez em quando eu puxo outro tipo de mercadoria, que é cargas especiais. Tá? Quando ele faz a proposta para você, você manda um questionário, e esse questionário agora vai estar na lei. Tá na lei. Ele não pode omitir informação, senão ele perde o direito a receber o seguro. Ele perde o direito. Nem tá omitir, claro. nem mentir. Não, nem mentir, nem omitir. Tá? Então, se ele sabe que ele tinha sinistro anterior, ele deve informar que tinha sinistro anterior. Tá? E até, às vezes, a seguradora pede qual o motivo que ocorreu aquele sinistro, até para ela poder fazer uma avaliação correta daquele trajeto que ele faz, ou a forma da proposta que é feita. Então, no questionário, inclusive na lei fala sobre o questionário, no questionário ele vai ter que descrever certinho aquilo que ele faz. Bom, dito isso, ele tem que ser claro, objetivo, não pode omitir informação e nem mentir de forma alguma. Ele vai perder o direito a receber o seguro. Está na lei. Tá? Então, isso que é importante. Então, por isso que eu digo para você, já trouxe lá das condições gerais, né? Mas está na lei. Então, sugiro até que quem trabalha com corretores de seguros, leia a lei 15.040 de 2024. Porque senão você vai perder o direito a receber o seguro. Leia a lei. Não é tão extensa assim como parece. Tá? Então, é bem interessante nessa parte. Então, tudo aquilo que ele não informar, ele corre o risco de não receber. Tá? Inclusive, hoje eu vim aqui a Florianópolis atender, fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça e vi uma das ações que estava lá, não a minha, mas uma que estava lá, que o judiciário ele vai bem em cima da inspeção de risco, foi feita, de que forma foi feita, foi bem feita, da perícia, e eles mesmos, os juízes, deixam bem claro, a perícia é fundamental para você comprovar um sinistro. A seguradora, tu fez? Deixou de fazer? Por que não fez? Então, tudo isso é discutido agora na lei. Está na lei agora. Em que a seguradora não faz? Nos casos... Não manda ninguém, não manda a reguladora. Então, cada caso tem que ser analisado separadamente para saber do que se trata. Que tipo de sinistro, que tipo de... Se é um seguro de veículo, por exemplo, ou se é um seguro de transporte, né, de cargas. Então, cada caso tem que analisar separado, tá? Mas no cômputo geral, a seguradora geralmente manda fazer a regulação de sinistro. Interessante aqui nessa parte, né, já antecipando alguma coisa aqui sobre a regulação de sinistro, é que a partir de agora, e agora não, quando entrar em vigor a lei, as companhias de seguros vão ter que entregar essa documentação, essa regulação de sinistro para o segurado. Ele vai ter que ter acesso. Coisa que jamais eles tiveram acesso. Exato. Jamais não, né? Mas eu digo assim... É super difícil. O corretor de seguro não tem acesso. Não tem. Então, essas dificuldades, por isso que eu digo assim, veio para facilitar, veio para ajudar. Veio para ajudar o consumidor. O consumidor, exatamente. O consumidor. O interesse mesmo é esse, é para ajudar o consumidor. Mas também regular as companhias de seguros, porque existe algumas discrepâncias que é insustentável, né? Como nós estávamos conversando antes, né? Uma regulação de sinistro de 11 meses,
com sinistro pequenininho de property, Baixa monta, né? baixa monta, Sim. não faz sentido. Sabe? Então, agora tem prazo, eles vão ter que cumprir. Então, tudo isso veio a facilitar o cliente, o consumidor. E as seguradoras vão ter que se adaptar a isso. Mas, volto a dizer, entrega para o segurado a lei e diga assim, por favor, leia, porque ali tem muitos itens que vai fazer com que ele perca o direito a receber o seguro. Porém, está mais claro, embora a própria lei já diz, na dúvida, quando você colocar um risco excluído, e que se esse risco excluído não está bem claro na apólice, não está falando em condições gerais, ok? Uhum. Será mais favorável ao segurado. Ou seja, já está trazendo o Código de Defesa do Consumidor para dentro da lei. Sim. Isso é importante. Isso é importante. Essa lei foi sancionada em dezembro de 2024. Okay. Né? Então a gente está falando aí de 3, 4 meses já. Sim. Quando que de fato ela começa a valer? Então, Maria, de fato ela vai começar a valer. Ela foi sancionada dia 9 de dezembro de 2024, né, assinada. Ela saiu no Diário Oficial da União dia 10 de 12 de 2024 e ela tem um prazo de transição de 1 ano. Então, a partir daqui 1 ano, exatamente, dia 10 de 12 de 2025, ela estará valendo. Antes ela não está valendo, tá? Mas já é um bom indício aí de validade. Por que esse prazo? É importantíssimo esse prazo. Super. Tá? Super importante, porque vai mudar totalmente o mercado. Orientação. Exatamente, exatamente. Então, é tão importante que, como vai mudar todo o mercado, a grande expectativa agora é saber o que a SUSEP vai fazer para ela regulamentar essa lei. E essa discussão hoje, e por isso que está sendo feito, inclusive, um concurso público da SUSEP para contratação de funcionários, porque vai precisar mesmo de profissionais qualificados lá para poder destrinchar essa lei e botar essa lei exatamente nas regulamentações, até porque a própria lei já deixou alguns espaços abertos para que a própria autarquia faça essa regulamentação. Então, a gente está na expectativa de quando que vai sair isso. Não vai ser tão cedo, tá? Eu acredito que minha experiência no mercado segurador vai ser lá por outubro, novembro, que vai sair essa regulamentação. Antes eu acho difícil porque muitos capítulos, muitos artigos que tem que ser discutido e adequar essa lei para que o ano que vem esteja funcionando direitinho. Então a SUSEP vai ter que dar um respaldo aqui em cima de algumas regulamentações. Então, vai precisar de uma normativa da SUSEP aí nesse sentido. A lei ela entra em vigor 10 de dezembro do ano que vem, agora desse ano, né? 2025. Uhum. E aí, então, a gente tem um período de 1 ano, né? Inclusive para a SUSEP se adequar e organizar e repassar isso para as seguradoras também, enfim. Uhum. Então, existe uma chance da galera não estar preparada quando ela entrar em vigor, pela tua percepção e... Então, eu acho assim, tenho convicção, tá, de que o que vai precisar nesse momento, urgente, as companhias de seguros começar a investir firmemente nas prestadoras de serviços. Porque a própria lei já diz que a seguradora pode contratar um prestador de serviço para fazer a regulação e liquidação de sinistro. Porém, a própria lei já fala que, inclusive, vai ter a própria reguladora, ela poderá ser responsabilizada solidariamente com a seguradora pelos atrasos no pagamento do sinistro. Para adequar essa lei, tá, as seguradoras vão ter que investir em conhecimento, trazer especialista na área securitária, tá? Passar essas informações para os corretores de seguros, para o segurado, para a sua seguradora, para que tirem todas essas dúvidas antes dela entrar em vigor. Por isso que foi dado esse 1 ano para poder se adequar a esse nova lei, tá? Que vai ser profunda a modificação do que ocorre hoje. Por exemplo, e aí que é bem importante, tá? Por isso que eu digo que vai ter que agilizar.
Hoje em dia, as seguradoras pedem documento, né? Dependendo do caso, um caso que eu comentei contigo antes, pediram 117 documentos para um sinistro de incêndio do mini mercado durante 11 meses de regulação do sinistro. Faz o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. A gente, quando dá aula sobre esse assunto de incêndio, né, no máximo 30 documentos você consegue resolver esse sinistro. Isso vai acabar. Porque a lei diz que a seguradora terá 30 dias para dizer se vai pagar ou não vai pagar. Primeiro. Se vai ou racha. É taxativo. Ou corte. Tramontina, corte seco. Vai ter corte seco. Isso vai ser complicado. Por quê? Nesse sinistro que eu falei para você, é um abuso. Tá? Porra, 117 documentos é para acabar com o gaiteiro. Mas temos que levar em consideração que existem sinistros grandes. E esses sinistros grandes, aí sim, a SUSEP vai ter que regulamentar. Tá? O que acontece hoje pela lei? Até 500 salários mínimos, a seguradora tem direito a pedir uma vez documento para o cliente. No máximo 2. Acima de 500 salário mínimo, ela pode pedir até 2 vezes documentação. Você vai eliminar. Agora, isso eu acho justo pelo fato de que você já tem o checklist, já está nas próprias condições gerais do seguro, já está lá descrito quais os documentos você vai precisar. Tá? Você já sabe, a seguradora sabe o que ela precisa. Mas é que existe sinistro, Maria, e aí que eu digo que as seguradoras vão ter que investir em cima de profissionais qualificados, é no seguinte, tem 30 dias para fazer. Gente, é 30 dias para fazer a regulação de sinistro completa, ou no máximo 2 vezes pedindo o documento, justificadamente o porquê que ele quer o documento. Ela tem que dizer o porquê que ela vai querer o documento A, B, C e D. Ela vai ter que dizer. Só que, veja, para você fazer uma vistoria, digamos, num caminhão que tombou essa mercadoria, tombou o caminhão, você já sabe que deu um sinistro ali, tombamento, ok? RC tem cobertura técnica e tal. Tá? Mas existe algumas vezes que você, nesse mesmo sinistro, você vai ter que fazer a avaliação do prejuízo, a carga tem que ir ao destino final, ou voltar para, depende do grau de danos, né? Ou voltar para o embarcador e fazer uma avaliação do prejuízo. Esse é um dos fatos da regulação do sinistro. Existe, às vezes, que é necessário você fazer uma sindicância para saber se aqueles tacógrafos foram roubados, foram tirados pelo próprio segurado, ou algo nesse sentido, ou que o segurado tem alguma coisa de errado no seu contrato. E é uma fé. Uma fé, tá? Então, tem mais a sindicância para fazer. E nesse mesmo sinistro ainda, você ainda talvez tenha que fazer uma perícia técnica no local do sinistro e no caminhão para saber se esse caminhão tinha freio, se esse caminhão tombou, por exemplo, por excesso de velocidade. Isso em 30 dias? Isso em 30 dias. Não, mas é 30 dias a partir da entrega do último documento, tá? Então, mas continua sendo 30 dias. Então, via de regra, se a seguradora espichar o prazo dela e ela pedir no 29º dia mais documentos, ela tem mais 30 dias. Ou seja, ela vai ter aí um prazo de 59 dias para finalizar. Essa novela de 11 meses, 2 anos e vamos tocando, não existe mais. Não existe mais. Não vai existir mais. Né? É por isso que eu digo assim, tem que investir em pessoas qualificadas, urgente a regulação. Tá? Pensa você fazer uma auditoria para saber as averbações de uma transportadora grande. Segura aí, que eu vou chamar os comerciais e a gente vai continuar nesses casos práticos. Não sai daí que a gente já volta.
gerenciadora de risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido. Estamos de volta. Hoje é quarta-feira, vem com a gente, dá uma segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em seguro de transporte de cargas, apresentadora do podcast Dá Uma Segurada. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal, e se você já é de casa, curte
Deixa seu comentário e compartilha. Tem algum tema, algum assunto que você queira ver aqui no podcast Dá Uma Segurada? Me chama lá no meu Instagram, @mariadoseguro, já manda no direct. Sugestão de convidado, sugestão de pauta para que a gente possa trazer. O bate-papo de hoje é sobre o novo Marco Legal do Seguro, a Lei 15.040 de 2024, que vem aí, né? Será que muda? Será que vai revolucionar o mercado? Será que vai ser bom de fato para os consumidores? E ninguém melhor do que o advogado especialista em direito securitário, José Flávio Comandulli, aqui com a gente para trazer todas essas informações. José Flávio, obrigada, viu? Eu que agradeço, Maria. Trazer todas as informações, quase, né? Tem muito ainda que nós mesmos, como advogados, ainda estamos estudando a lei, entendendo a lei, e o mercado vai se ajustar com o tempo, né? E bem importante, como eu disse no bloco anterior, é aguardar a regulamentação da SUSEP. Até porque eu esqueci de dar um detalhe naquela resposta tua. Assim, primeiro, até 500 salários mínimos, a seguradora pode pedir documento uma vez. Acima de 500 salário mínimo, né, ela pode pedir 2 vezes documento. Mas tem o prazo que foi colocado lá, é que a SUSEP pode aumentar esse prazo para fazer a regulação, para fazer todo o pagamento, em no máximo até 120 dias. E ali vem a regulamentação, tem que ter a regulamentação da SUSEP. Tem que haver a regulamentação disso. Ok, a SUSEP pode modificar aquilo ali? Pode, mas ela vai dizer de que forma que vai modificar. Por isso que esse prazo taxativo, assim, é bem complexo mesmo, tá? E pode complicar bastante a questão da liquidação de sinistro. Né? Até falando em liquidação de sinistro, aproveitando o gancho, né, que eu lembrei agora, a liquidação de sinistro, olha como vai ser bacana. Bacana mesmo, tá? Seguradora, 30 dias, depois que recebeu o último documento, tem que dizer, vou pagar ou não vou pagar, ok? Aí o regulador está fazendo lá e diz assim, ó, tem cobertura? Tem. O prejuízo vai ser em torno de R$1 milhão. Já calculei 500 mil, a seguradora já vai poder antecipar aqueles 500 mil ali e está tudo certo. Entendeu? Olha que legal. Não precisa esperar totalmente a regulação, está completa. A seguradora já sabe que deve, já tem que reservar, fazer a reserva técnica e já começar a fazer o pagamento para o cliente. Entendeu? Isso eu acho fantástico, principalmente no property. Meu, incendiou um imóvel, meu, vai lá, limpa, faz o que tem que fazer e começa a trabalhar de novo com o que já recebeu. Tem segurados aí que ficaram anos, né, esperando. Isso não pode acontecer, né? Mas aí cada caso é um caso e não tem... Vamos esperar. Não é a regra da seguradora, tá? A gente tem que esperar e torcer para que, de fato, isso aconteça, né, Comandulli? Sim. Porque quando entrou em vigor a Lei 14.599, eu falei que ela ia acabar em pizza. Tu te lembra que a gente falou sobre isso? Mas isso não que nós conversamos, porque a Lei 14.599 previa a obrigatoriedade do RCDC. Para te ter uma ideia, até hoje, então a gente está falando que foi junho de 2023, né? Que ela entrou em vigor. Essa lei agora nós estamos batendo a casa dos seus 2 anos de lei. Sim. Correto? Porque ela entrou em medida provisória em dezembro de 2022. Junho de 2023 ela entrou em vigor. A gente tem até hoje seguradora que não tirou o FD facultativo da proposta, meu amigo. Eu sei. Já vi essa apólice assim. Exato. Então, a gente está falando do básico, né? Nomenclatura proposta com RCFDC. A gente não tem fiscalização até hoje. E as companhias seguem tudo certo. Então, essas modificações é que tem que acontecer, e por isso que eu falei que as companhias vão ter que investir nesse segmento para poder se adequar à nova lei. E você mesmo está dizendo aí, você percebeu que nem esses RCDC foi tirado. Exato. Né? Então, são coisas, detalhes mínimos, tá? Mas às vezes envolve diversos tipos de sistema para poder fazer adequação, tá? Mas até é interessante você até ter colocado sobre a lei 14.599, porque saiu uma regulamentação, a 472 de 2024. Uma resolução agora, né? Mas olha que interessante. Interessante mesmo, tá? Não falando diretamente sobre o seguro de transporte rodoviário nacional, mas a regulamentação do Conselho Nacional do Seguro Privado, 472, estabeleceu um seguro obrigatório.
né? Sim. Que é o seguro de cabotagem. Mas o Conselho Nacional de Seguro Privado pode fazer seguro obrigatório? Pode. Não, né? Tem que ser por lei. Mas está na resolução que trata de responsabilidade civil por desaparecimento de carga e responsabilidade civil automóvel, tratou de seguro de transporte marítimo, de cabotagem, e tornou obrigatório. Não sei se vai dar pano para manga, tá? Mas eu vejo assim que talvez teria que ter sido utilizado um outro instrumento para poder colocar aquele tipo de seguro como obrigatório. Tá? É apenas uma ressalva, adendo aqui que eu fiz, para vocês verem como a regulamentação é importante para o mercado de seguro. Tá? É muito importante. O seguro de cabotagem é extremamente importante. Até porque, olha como é importante, né? Eles tornaram obrigatório o seguro de cabotagem para que seja empresas de navegação nacional, vinculado à ANTAC. Ok? Então, tem que ter o registro da ANTAC para você trabalhar como cabotagem. Sensacional! Porque, infelizmente, nosso país sofre com a desorganização, que é mesmo, sabe? Infelizmente, é um atraso de conhecimento técnico e de querer se adequar às legislações. Até hoje, esses transportadores marítimos internacionais não têm qualquer registro na ANTAC, entendeu? Dificilmente tem agentes de carga credenciados, né, ou com um CNPJ, tá? Porque, na verdade, todos os agentes de carga deveriam ter agente de carga e, principalmente, o transportador marítimo deveria ter uma regulamentação, deveria ter uma lei específica ou deveria ter, no mínimo, um CNPJ, ou seja, ter uma empresa brasileira. No mínimo. É muito dinheiro que se deixa de, como eu posso dizer assim, angariar, né? Com essas atracações de navios e etc. aqui, que a maioria dos surveios que eu já atuei em algumas áreas, eu não sou surveio, mas é uma profissão extremamente capacitada, as pessoas que trabalham ali, eles não precisam emitir nota fiscal. Só no recibo. Isso não é legal. Não é legal para o país. Exato. Exato. Esse adendo porque eu lembrei agora da resolução. Tu tocou na lei e aí eu já tenho que aproveitar e informar. Eu sou assim mesmo. Eu mandei para todo mundo da equipe dar uma lida nessa resolução para todo mundo ficar na mesma página, né? Exatamente. Para todo mundo entender. Vamos voltar ao nosso tema aqui, do nosso novo marco legal do seguro, a Lei 15.040. O que vai mudar nessa relação, pelo menos de 4 pontas aí? Seguradora, segurado, corretora de seguros e prestador de serviço. Então, eu acho que vai mudar bastante, tá? Essa relação, beneficiando principalmente a qualidade dos serviços que são prestados pela seguradora, pelos prestadores de serviço, pelas corretoras de seguro, tá? Ao segurado. Eu acho que vai beneficiar, tendo em vista que essa relação, hoje em dia, ainda tem alguns atropelos. O judiciário está assoberbado de processos. Hoje, em apenas um dia que eu estive na parte da manhã só, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fazer uma sustentação oral. Isso que a minha foi às 10 da manhã, começou às 9 da manhã, até às 10 já tinha passado 4 casos de seguro lá envolvido. Aí tá certo que é uma câmara especial, né? Mas mesmo assim, câmara especial de enfrentamentos de acervos, né? Mesmo assim, tu vê que é muita judicialização hoje. Com a nova lei, tá? A tendência também é continuar a judicialização, talvez vai até aumentar, no entanto, as regras vão estar mais claras. Então, por isso que eu digo assim, pelo menos o segurado vai ter que ler e saber se eu cometer algum crime, ou se eu cometer alguma falha, né, o meu sócio,
a pessoa que é responsável pelo transporte ali cometer alguma falha, né, seja ela intencional ou não, vai resultar numa possível negativa de sinistro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Muito mesmo. Mas está na lei. Ele lendo ela, ele já vai começar a pensar diferente. Por isso que eu digo assim, veio para melhorar. Melhorar a relação no geral. Tá? As prestadoras de serviço hoje não são fiscalizadas por ninguém, a não ser a seguradora. Uhum. E olha que é difícil das próprias seguradoras fiscalizarem eles mesmos. E isso vai ter que mudar. Por que vai ter que mudar? Para que se cumpra o que está na lei. Imputando já responsabilidade para a própria reguladora de sinistro, reguladora e liquidadora de sinistro, praticamente eles vão ter que pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Porque se der algum problema na falta de pagamento em dia, ela também será responsabilidade, poderá ser penalizada. Se a seguradora não assumir todo o risco, ela vai ter que assumir. Então, daqui para frente, quando entrar em vigor a lei, possivelmente as próprias reguladoras poderão entrar em processos judiciais. Você está vendo a gravidade? É possível, sim. Entra junto como... Tem um nome, né? Quando tu coloca... Aciona solidária. Entra como solidária. Responsabilidade solidária. Entendeu? Então, aí não está bem delimitado, tá? O meu entendimento é que vai entrar sobre o que deixou de pagar. Por exemplo, a reguladora atrasou o pagamento. A reguladora atrasou o pagamento? Então, a reguladora ela pode ser reguladora e liquidadora de sinistro. Ela pode ser as duas funções. Tá. Ela mesma pode pagar. A seguradora só vai dar a canetada. Uhum. Tá? Pode. Mas a própria lei já diz, palavra final da seguradora. Ok. Palavra final da seguradora. Responsabilidade dela. Primária. Mas depois tem a solidária, que é da reguladora. Só que se a reguladora atrasar, está na lei, dizendo que a responsabilidade pelo atraso no pagamento do sinistro, ela será solidária. E já bota o percentual lá de multa de 2%, mais juros e correção monetária. Então, digamos que tenha lá um sinistro de R$1 milhão, atrasou o pagamento por causa da reguladora, que deixou de entregar o resultado final para a seguradora, esqueceram, pediram documentos mais que não devia, ou algo nesse sentido, já vai ser, ela vai ter que desembolsar esse valor. E aí, lógico, na questão judicial, vai ter que se ver como é que vai se comportar o mercado. Tá? Mas, de antemão, é possível sim cobrar dela também esse percentual, caso a seguradora não assuma e depois cobre via de regresso dela. Se todo mundo aí não se preparar até dezembro de 2025, vai ter muita gente chorando. Vai ter muita gente chorando e eu verificando assim no modo geral, sabe? Tem muitas reguladoras passando por algumas dificuldades de contratação de pessoas qualificadas. Isso já há anos eu ando falando que cada vez está diminuindo a qualidade dos prestadores de serviço. E está mesmo, sabe? A gente percebe isso no mercado. Isso é muito ruim para o mercado. Ficando dessa forma, provavelmente muitas dessas reguladoras vão deixar de existir. As más reguladoras vão deixar de existir. Né? Que já não era sem tempo, né, Comandulho? Porque mas se é para fazer um serviço mal feito, não faz. Né? Fecha as portas. Mas eu estou ganhando pouco, eu não consigo me sustentar. Assim, bom, tu aceitou. Faça bem feito, da forma que tu aceitou. O contrato é teu, você concordou. Porque houve uma desvalorização, né? Houve uma desvalorização, há tempo houve essa desvalorização. Eu digo que desde o tempo que o IRB comandava, dali para cá, os honorários e despesa do prestador de serviço diminuiu drasticamente. Drasticamente. Até a lei fala, colocou um artigo ali que quando eu li, eu não acreditei. Eu li umas 4 vezes, tá? Para te ver se estava certo mesmo. Diz que na regulação de sinistro, olha que importante, a reguladora não pode cobrar honorários em cima do valor que ela glosou ou que ela diminuiu de prejuízo. Ou seja, o prejuízo era de 1 milhão, a reguladora foi lá e baixou para R$500 mil.
os honorários não podem ser quantificados em cima desses 500 que a seguradora deixou de pagar. Aí eu sempre fiz uma Os honorários vai ser em cima de 1 milhão. Não é assim que funciona, né? O mercado paga geralmente por hora para fazer isso aí. Depende do tipo de serviço, tá? Depende do tipo de serviço, tá? Alguns tipos de serviço de sinistro são pagos por hora, a grande maioria por hora. A perícia é pago por perícia e a hora é bem mais cara. Perícia, tá? Exame laboratorial, coisa parecida, tá? A pronta resposta já é outro tipo de serviço, vistoria já é outro tipo de serviços, e aí vai. Tem que saber o que você está pagando naquele momento. Algumas reguladoras, principalmente no seguro de property, tá? Que ou seja, de empresa, condomínios e residência, cobram percentual em cima do valor do prejuízo. Olha, é diferente o valor do prejuízo para o valor do que economizou e deixou de pagar. É diferente. Entendi. Mas sabe por que foi colocado isso? Depois eu estudando e pensando, é porque uns anos atrás, tá? Principalmente no tempo que era IRB, que fazia as regulações de grandes sinistros e coisa parecida, eles acharam essa fórmula de cobrar da seguradora. E para evitar isso, já colocaram ali, peraí, grandes sinistros cobrados sobre aquilo que eu economizei para a seguradora, mas como assim? Eu nunca tinha visto disso. Na verdade, eu já sabia que uns anos atrás algumas empresas faziam isso e o segurador pagava. Mas pagavam só lá em grande sinistro. Aqui no pequeno, no varejo, aqui esquece. E não cola. Entendeu? A gente chegou numa pergunta aqui do nosso roteiro, que é que eu estava esperando aqui para a gente falar. Agora, como é que vai ficar o sinistro? Como é que vai ficar a regulação de sinistro? Vou mais além, né? Porque hoje, por exemplo, a gente sabe que quando acontece um sinistro de transporte de cargas, por exemplo, a reguladora que vai é a reguladora designada pela seguradora. Sim. Ou seja, é uma reguladora que, teoricamente, está indo defender os interesses da seguradora. Ponto. Como é que fica agora? Como é que vai funcionar isso? Vai continuar. Vai continuar. O que acontece? Agora, antes, quando o projeto de lei 3552 que tinha, eu estava na expectativa, li ele, eu disse assim, agora vai ser uma lei legal. Mas quando saiu a lei, glosaram lá esse artigo que colocava ali que a regulação de sinistro ia ser feita junto com o segurado. Tá? Não foi isso que saiu. Deixaram bem claro que a responsabilidade pela regulação de sinistro é da seguradora. É da seguradora. Hoje em dia, é da seguradora que faz, mas não diz que é a responsabilidade dela. Tanto é que muitas empresas contratam profissionais para fazer a regulação, porque a seguradora simplesmente abandona. Infelizmente é isso que acontece. Em alguns casos já percebi, eu participei inclusive, né, de vários casos, que a seguradora negou o sinistro e saiu fora. Não fez a regulação do sinistro. Pois bem, agora a obrigação é dela fazer. Isso não quer dizer que o segurado não possa acompanhar a vistoria. Ele tem que acompanhar. O segurado tem que mandar o seu representante. A Lei 11.042, 2008, se me falha a memória, do transportador, ela diz, inclusive tem artigo lá que fala que quando houver um sinistro, ela tem que ser chamada para fazer a vistoria particular. O Código Aduaneiro também fala. Tem que ser chamado para fazer a vistoria particular. Ora, a seguradora tem que fazer a convocação para vistoria particular, inclusive de transporte rodoviário. Mas ela não faz isso hoje. Tá? Então, dificilmente ela faz. Ou joga sobre a responsabilidade do embarcador, do importador, geralmente do importador, para que faça a convocação da vistoria particular. Bom, como agora que está sob a responsabilidade dela, ela que vai ter que chamar para fazer e responsabilizar alguém para cobrar depois. Esse é um dos pontos, tá? Então, a responsabilidade é da seguradora. Não quer dizer que o segurado não tenha que participar, muito pelo contrário, tem que participar. Outro ponto importante nessa lei, nessa parte da regulação de sinistro, é que no final da regulação de sinistro, tanto faz se a seguradora negou o sinistro ou não negou o sinistro, tá?
os documentos que foram coletados durante a investigação, sindicância ou auditoria, a perícia e os demais documentos é comum ao segurado e à seguradora. Ou seja, o relatório de regulação de sinistro vai ter que aparecer para o segurado analisar se está tudo correto ou não. Isso antes da finalização do processo? Ou já regulou? Na finalização do processo. Na finalização do antes processo. de dar o veredito final? Exatamente. Não, ela pode dar o veredito final e aí entregar. Quanto tempo ela tem para entregar essa documentação para o segurado? Ela fala no prazo, 30 dias. É isso que eu estou falando para você. Amigo. É isso que eu estou falando para você. Olha como vai mudar. Se você não tem profissionais qualificados para fazer toda essa avaliação, regulação de sinistro e dar um sinal para o segurado. Eu vou pagar dia tal hora, tá lá na tua conta. O segurado, não vou te pagar. Beleza, o segurado já vai se preparar e diz assim, me manda toda a documentação. Agora, hoje em dia, nós temos que entrar com ação judicial pedindo para exibição de documento para poder ter as provas. Rezar uns 2/3 para que ela apareça. Sim. Para daí sim entrar com ação judicial. Veja, olha a mudança que é. É um paradigma aqui que eu digo assim que quebrou-se. Porque para nós era muito difícil conseguir a documentação de seguradora. Só lá em contestação que aparecia a seguradora. Até hoje, dificilmente apresenta o relatório completo de regulação de sinistro. Sindicância, um que outro caso que eles apresentam junto. Na contestação via judicial. Olha só. Mas agora não, agora vai ter que apresentar. O Comanduli, tu me parece muito otimista em relação à implantação dessa lei. Tu, de fato, como profissional especialista na área, tu estás acreditando que isso vai acontecer? Vai acontecer. Porque, como tu falou, a judicialização pode aumentar, Sim. até porque o segurado, tendo conhecimento disso, pega um profissional como você, pegou ali, viu que tá faltando alguma coisa, pau, já era, né? Já foi o boi com as cordas. A minha pergunta é, tu tá muito otimista mesmo, né? Eu tô otimista pelo seguinte, né? Como eu disse já no início, né? Vai facilitar para o segurado, vai estar na lei, ele tem que saber e tem que ler. Eu geralmente, quando eu atendo os transportadores, principalmente, né? Diz assim, tu leu a lei que fala sobre o transporte rodoviário? Não, se eu passo para o meu advogado. Não, meu. Você tem que saber antes do que você está tratando, né? Tem que saber. E agora, do seguro, vai ser a mesma coisa. Você vai entregar para eles assim, olha, leia. É importante você ler e saber o que vai acontecer no teu caso, tá? Então, hoje em dia, nós fizemos a convocação para vistoria particular, como importador, geralmente pede, o próprio transportador rodoviário, quando precisa ser feito, né? Uma das formas que faz com que o transportador rodoviário se livre de uma responsabilidade que não é dele, é através de perícia. E pague com o patrimônio dele, né? Através de perícia, para ele não ser responsabilizado independente do tipo de sinistro. Ele tem que estar junto com o regulador. Ele tem que estar acompanhando o regulador. E ele tem que saber quais são os direitos e deveres dele. Né? Exatamente. E o regulador de sinistro, que geralmente vai lá e faz o atendimento com o segurado, hoje em dia tem que dar um parecer para ele, passou para a seguradora, passa para ele também. Por exemplo, vai passar um e-mail de uma... Copia os dois junto, porque vai ter uma vistoria particular, dia tal hora e tal lugar. Copia o segurado junto, para o segurado estar junto lá. É isso que está dizendo. Não é mandar o meu vistoriador vá lá fazer. Não é a mesma coisa. Eu vou fazer por mim mesmo. Não, eu tenho que dar tempo do meu segurado e junto com a seguradora para fazer essa avaliação. E o segurado manda o representante dele que tenha conhecimento técnico para isso. Por isso que eu sempre digo, segurado, contrate o seu comissário de avaria particular, seu perito particular ou seu regulador de sinistro particular. É que dependendo do sinistro, dependendo do tamanho da empresa, o cara também não consegue, né, Comanduli, assim. Consegue, porque não é tão caro assim para fazer esses atendimentos. Mas você já parou para pensar que nem todo mundo tem conhecimento do que precisa fazer na hora de um sinistro? Na verdade, tem muitos profissionais que são qualificados para isso. É que o segurado não sabe onde buscar.
Ele não sabe quais são os direitos. Não sabe deles, quais são os direitos dele, não sabe onde buscar um profissional que vai fazer esse trabalho. A lei já diz que o valor da regulação de sinistro é bancado pela seguradora. Ok? Mas é bancado pela seguradora caso a regulação de sinistro seja favorável. Pague a indenização. Não, é pago pela seguradora, tá? Caso há alguma discrepância, há algum gasto indevido, ou que seja para manutenção ou coisa parecida, não é de obrigação da seguradora pagar. Normal. Mas regulação, Mas a regulação de sinistro, por exemplo, só se negar o sinistro e comprovar. Olha só, a seguradora não pode simplesmente ir lá e negar o sinistro. Ela tem que provar o motivo pelo qual está negando aquele sinistro. Tá? Então, tem que estar fundamentado no relatório de regulação de sinistro o porquê que está sendo dado uma negativa, né? Um declínio de cobertura técnica. Tem que estar no relatório. Mas tá de que forma? Tem prova lá? Mas a minha pergunta para ti é o seguinte: ela negou o pagamento da indenização, mas o custo todo que fez, por exemplo, para proteger aquela carga, para salvaguardar uma carga, chamou uma escolta, mesmo que ela negue o pagamento da indenização, ela paga este custo ou não? Então, a lei diz que se a seguradora comprovar que houve fraude, houve algum tipo de declínio e que as despesas não são condizentes, a seguradora pode cobrar esse valor, esse ressarcimento em cima do segurado. Isso está na lei. Olha que interessante, por isso que eu falei que é para os dois lados que é interessante. Eu nunca vi seguradora cobrar uma regulação de sinistro de um segurado. Porém, a maioria dos segurados não fazem. Na lei agora já diz, segurado, se você tentar fraudar, se você for lá e tentar tirar aquele disco tacógrafo, você mesmo... Tentar tirar carga. Tentar roubar carga ou coisa nesse sentido, né? Que a seguradora consiga comprovar isso através de perícia, através de uma sindicância da regulação de sinistro, você, além de perder o direito a receber, você vai ter que ressarcir a seguradora em cima daquilo que ela gastou. Interessante. Tá, mas agora o pau que dá em Chico bate em Francisco também, né? Tá valendo para todo mundo. Exatamente, mas ficou claro, entendeu? A seguradora tinha muita dificuldade de cobrar de um segurado um ressarcimento desse. Eu tenho outra pergunta, porque assim, né? Quando a gente fala de reguladora de sinistro, e eu já tive, vou colocar aí assim, a dor no coração de trabalhar com reguladoras muito ruins. E quando a gente diz, cara, eu quero trabalhar com tal reguladora. Não pode. Não pode. Não pode. Tem que ser a reguladora que eu indicar. E aí, meu amigo, como é que fica nessa hora? Porque eu já tive reguladora que levou 18 horas para chegar num sinistro. Maria, nesse ponto eu tenho que dizer para você o seguinte. Olha só, pensa cá comigo. Se todas as reguladoras tivessem um comissário de avarias, perdão, em cada cidade, seria uma maravilha, melhor coisa do mundo. Porque não tem hoje em dia. Por isso que eu falo na qualificação desses profissionais. Não tem profissionais qualificados em todas as cidades do Brasil. Não tem. 18 horas, bom... Aproveito, na região do Maringá, tá? Não é no Acre, no Iapoque-Chuí, não. Eu sei. Lá realmente no norte do Brasil realmente é muito mais complicado. Mas aí entende-se, né, Comanduli? Eu sei. Mas já passei por situações semelhantes, tá? E tem reguladores que realmente demoram dessa forma. E aqui no Paraná já aconteceu outras vezes, inclusive aqui em Santa Catarina, que eles deslocam um comissário de avarias de Curitiba para ir atender Chapecó. Então vai lá, faz 500 quilômetros para fazer o atendimento. É lógico que vai demorar essas 18 horas, às vezes até mais, né? Bom, tem que qualificar o pessoal. E isso é o que eu digo. As seguradoras vão ter que qualificar esses profissionais deles para que a quantidade seja maior, para daí poder diminuir esse prazo. As seguradoras têm um critério, sabe? Então, ela não utiliza todas as reguladoras que tem no mercado. Ela seleciona algumas reguladoras que elas consideram as melhores. A seguradora não vai... ela não quer administrar, digamos, 15 reguladoras de sinistro para ter em todas as regiões. Ela prefere administrar 5 contratos, entendeu? E esses contratos têm que dar conta. É isso. Mas
deixa eu te dizer uma outra coisa. A maioria desses profissionais que trabalham no SOS Salva-Carga, que é o foco aqui nesse debate que tu está colocando, eles trabalham para diversas empresas. Então, o mesmo comissário de avarias que trabalha lá em Maringá, trabalha para a empresa A, B, C, D, E e F. Sim. Só que naquele dia ele estava em atendimento e ele não vai atender aquele sinistro que vai demorar mais horas. Aí a reguladora tem que achar outro sinistro, outro regulador, outro comissário de avarias que vai fazer esse atendimento. E é isso que acontece. Alguns casos, olha só, a própria reguladora devolve para a seguradora e diz assim, não tenho profissional nessa área, arrume outro. Boa sorte. Boa sorte. Fazem isso mesmo, até é um direito delas recusarem o serviço quando não tem condições profissionais para aquela área. Tá? Mas elas exigem que tenha. Então, aí depende do contrato também, de que forma que foi feito. Mas a seleção para você entrar numa companhia de seguros é bem complicado. Tá? Você não pode ter restrição de forma alguma. Tá? Se você, falando isso, porque eu fiz isso, né? Entendeu? Eu fui um profissional que avaliei reguladoras de sinistro para saber se ela tinha condições de atender determinados clientes. Tá? E a gente percebia que não tem, essa reguladora não vai atender da forma com que você quer. Tá? Então, faz necessário o aprendizado, a educação na regulação de sinistro, cada vez mais. Esse é o episódio Um Novo Marco Legal do Seguro, com a Lei 15.040 de 2024. Eu quero fazer os nossos agradecimentos aos patrocinadores: NDD Averba, Seguro para Ir Além; Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios; Tecnorisc, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo; Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes; Buoni, tecnologia que aproxima; EcoResponder, serviços ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Para você que está nos assistindo e quer fazer o bem, está aparecendo na sua tela o QR Code da AMA de Itajaí, Associação dos Pais e Amigos do Autista de Itajaí. Se você puder contribuir com algum valor, você vai pegar o seu celular, coloca a câmera ali e já entra direto com os dados bancários da AMA de Itajaí. Quer contribuir de alguma outra forma? Você pode ir lá no Instagram, @amaitajaí, chama o pessoal no direct, diz que você assistiu o podcast Dá Uma Segurada e que você quer contribuir, ok? Olha só, você que está assistindo o nosso programa, deixa seu like, curte o programa de hoje, lembrando que ele fica gravado. Então, se você não conseguiu assistir desde o começo essa aula que o José Flávio Comandulli está dando para a gente, você pode voltar depois que assistir e assistir desde o começo. Para a gente encerrar o bate-papo de hoje, eu queria que você falasse sobre a prescrição. Como é que ficou agora? Então, Maria, a prescrição estava descrito na parte de seguro, no artigo 206 do Código Civil. Um dos incisos vai ser, melhor dizendo, tá, revogado. E foi colocado os artigos 126 e 127 na lei. Tá? Porém, antes havia bastante discussão se a prescrição valia para todos os tipos de seguro, alguns tipos de seguro estava diretamente ligado com aqueles artigos ou não. Então, havia muita discussão via judicial, né, para saber se estava valendo a prescrição ou não. Agora não. Agora já está na lei, direto lá, o que pode ser prescrito ou não. Então, de plano, já digo para você, quase todos os seguros já estão prescritos em 1 ano. A própria corretora de seguros tem 1 ano para poder cobrar da seguradora um prêmio que ela deixou de te indenizar. Com exceção dos seguros contra terceiros, tá? RCF ou RCDC, que o transportador prejudicou alguém, esse permanece em 3 anos. Então, isso também não mudou muito. Porém, agora não está sendo aplicado aqui o Código de Defesa do Consumidor, que antes poderia ser há 5 anos. Mas, como eu disse, no geral, ficou boa. Embora
dificilmente vai ser aplicado aqui o CDC de 5 anos. Então, via de regra, houve o sinistro, um ano para buscar essa indenização, passou de 12 meses, um abraço para o gaiteiro, já era. Já era. Até nessa questão de prescrição, até importante agora, lembrei, já vai estar valendo a prescrição a partir da primeira negativa da seguradora. Então não adianta, muitas vezes, a gente faz isso porque a gente percebe que o sinistro tem cobertura técnica, a gente manda uma notificação para a seguradora nega o sinistro, ok, a primeira notificação, tá? Já está valendo a prescrição. Já começou a correr o prazo prescricional. Okay. Ah, tá. Tu entrou com outros pedidos? Não adianta. Azar. Até porque, muitas vezes, a seguradora reconsidera o sinistro, que nem eu falei para você no início, nós revertemos a grande maioria dos sinistros via extrajudicial. Né? Porque, às vezes, a avaliação que é feita nas companhias de seguros, e não é exatamente dentro das companhias de seguros, tá? Que fique bem claro, geralmente é a própria reguladora que faz essa avaliação, essa negativa de sinistro. Não faz da forma adequada. Né? E aí, através das notificações extrajudiciais, a gente consegue mostrar onde é que está a falha, né? E de que forma que foi, e as companhias de seguros acabam acatando. Tá? Mas, via de regra, agora, a prescrição da primeira negativa de sinistro. Então, o cliente já recebeu a negativa, aí que ele vai de atrás do advogado. Antes ele não vai. Não. Mas, a partir dali, saiba que já está valendo a prescrição anual. 12 meses. Vale para seguro de vida, todos os ramos. Todos os ramos. Exceto danos a terceiros. Exatamente. Feito Carreto. José Flávio Comandulli, é sempre uma aula incrível ter você aqui. Eu quero te agradecer, é muito gratificante. Assim, eu tenho que tomar cuidado quando eu tô contigo aqui, porque eu começo a prestar atenção no que ele tá respondendo e eu vou me perdendo no que eu tenho que. Tanto que eu vou ticando o que eu já falei para não me perder. Muito obrigada. Eu quero que você volte sempre mais vezes para que a gente possa ter esse bate-papo, para que a gente possa levar essas informações. E eu quero falar também que, apesar de todas as dificuldades que é manter uma iniciativa como esse podcast, e que você muito bem sabe que não é fácil manter um podcast, a gente está completando aí quase 3 anos de estrada, vamos colocar assim, cada vez mais eu percebo a importância disso que a gente faz. Porque se o transportador que está nos assistindo, ele não leu a lei, aqui ele já tem uma baita noção do que ele precisa entender. Ele já se ligou que ele precisa de um advogado, que ele precisa de uma boa corretora, que ele precisa ler a lei, que ele precisa entender o que ele está contratando. Exato. Então, eu acho que, assim, mais uma vez, a gente coroa, né, congratula tudo isso que a gente está fazendo aqui, esse tempo que a gente para, né, com as nossas demandas do dia a dia, para levar informação e conteúdo para todos os transportadores e embarcadores. Então, não sei se você concorda com o que eu estou falando, mas, né? Plenamente, né, Maria? Primeiro, eu que quero agradecer pelo convite aí. Para mim é uma satisfação muito grande vir aqui bater um papo com você aqui, que é maravilhoso, tá? Eu adoro vir aqui conversar contigo, porque é um bate-papo mesmo de causas importantes aqui para o transportador, para o segurado e outros ramos de seguro, né? Uma satisfação muito grande. E parabenizo você pelos 3 anos, e eu quero que tenha muito mais que isso, tá? Até porque é importantíssimo esses podcasts que clareia a cabeça do segurado, né? Da própria seguradora que eles assistem, tá? Você sabe muito bem disso, né? Eles assistem, sim. Eles querem estar por dentro, sabendo o que tá, como é que está o mercado, tá? Então, parabéns para você e não para mim. Para mim é uma satisfação, uma honra muito grande, tá? Quando sair a normativa aqui da SUSEP, do Conselho Nacional de Justiça, seria bem importante dar uma clareada o que vai sair. O que de fato vai rolar. De fato vai rolar. Você já está convidado, você sabe, né? Então, estamos aí, tá? Tudo certo. Então, muito obrigado pelo convite aqui. Estamos à disposição. A hora que vocês quiserem perguntar, estou à disposição, tá? Aonde que o pessoal te encontra? Pode procurar no site www.infinityad.com.br, tá? Ou no e-mail flavio@infinityad.com.br ou no meu celular 47 992 45 47 45. É sobre isso. Precisou de um advogado especialista em direito securitário, Dr. José Flávio Comandulli. Tá dado o recado. Tá dado o recado. É isso, pessoas! Muito feliz em mais um bate-papo com você. Fique bem, fique com Deus e até a próxima. Beijo, tchau!